boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Renata Cabral, falando aqui em nome de Crivella Advogados. Vou fazer a abertura aqui do evento, vou pedir a todos e todas que permaneçam com seus microfones fechados durante as falas, em seguida nós abriremos a possibilidade de participação, inscrição, por gentileza, pelo chat, só a inscrição, porque a participação será verbal mesmo, só para nós organizarmos. Então, iniciando aqui, nós temos o prazer enorme de receber Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Bem-vinda, Ivone, obrigada por estar aqui com a gente. Ronaldo, obrigada, Renata. Prazer enorme. Ronaldo Lima dos Santos, professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, procurador do Ministério Público do Trabalho e coordenador da CONALES, que é a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. Então, os nossos dois convidados aqui, obrigada, Ronaldo, por ter aceitado mais uma vez aqui o nosso convite. Nosso intuito é um bate-papo de um assunto que nós reputamos absolutamente importante, um assunto que nós já debatemos aí no início do ano com várias questões envolvendo demissões em massa, necessidade de negociação prévia sindical, e agora, no Supremo Tribunal Federal, no dia 19 de maio passado, iniciou-se exatamente um julgamento sobre o tema, e obviamente será um julgamento cujo resultado nos impacta a todos, a relação de trabalho, a relação de emprego, a relação sindical, e é justamente onde o Supremo vai analisar a constitucionalidade ou não, né, de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que é de 2009, em que o Tribunal Superior do Trabalho, quando analisou o emblemático caso da Embraer, da demissão em massa, acabou firmando o entendimento, veja bem, nós estamos falando de 2009, firmando o entendimento que é necessária, sim, a negociação prévia quando está se a tratar de demissão em massa. Esse julgamento no Supremo teve início agora no dia 19, o relator do processo é o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio exarou voto no sentido de entender que inexiste a obrigatoriedade de negociação prévia à demissão em massa, e fazendo coro com o voto do ministro Marco Aurélio, votaram o ministro Cássio Nunes e o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, são 3 votos contrários à tese firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho, e os 3 ministros entendem que é desnecessária essa negociação prévia. Abriu divergência o ministro Fachin, entendendo sim necessária a negociação prévia, acompanhado pelo ministro Barroso. Então, o placar é 3-2. Em seguida, o ministro Toffoli pediu vista regimental, e como estamos no presente momento, vista regimental no processo. Então, oportuno esse bate-papo. Eu vou já passar a palavra para o Ronaldo, que vai conversar com a gente amplamente sobre demissão em massa, e vai trazer uma expertise, uma experiência importantíssima e significativa durante vários anos, e especialmente, inclusive, durante esse ano de pandemia, e que é um tema bastante importante. Ronaldo, bem-vindo, obrigada, a palavra é sua. Muito obrigado, querida Renata. Quero cumprimentar todos e todas aqui presentes, agradecer por esse momento, desse diálogo cada vez mais necessário, como você colocou, em face, aí, inclusive, da decisão que está por vir do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a honra aqui de dividir esse painel aqui com a minha querida companheira de luta, né, Ivone? Vários companheiros, uma luta, eu sempre falo que o Ministério Público e sindicalismo, né, são parceiros sociais antes de tudo, então somos companheiros. Aproveito também aqui para cumprimentar todos os sindicalistas, advogados e advogadas presentes,
os meus colegas aqui da Conalis, o vice-coordenador da Conalis, o Jefferson Luiz Maciel Rodrigues, o nosso vice-gerente do projeto estratégico MPT Mediador, Bernardo Leonço, que estão aqui, e é interessante a presença deles, porque a minha fala praticamente vai ser em cima da nota técnica número 7 da Conalis, que é sobre dispensa coletiva e proteção social, da qual eles participaram na elaboração também, e o posicionamento do Ministério Público a respeito de um tema que eu acho que é fundante, na verdade, e vou falar por quê, da nossa sociedade. Então, agradeço a presença deles, estão aqui para o debate, e podem ficar à vontade também para fazer considerações, se assim for possível, posteriormente. Bom, muito se fala em dispensa coletiva. Nós, na verdade, estamos aqui a convite do Crivelli, colega Crivelli, da Renata, né? Agradeço aí ao colega Crivelli, sempre muito atencioso, para introduzir. Na verdade, eu vou introduzir o tema, né, para a gente debater um pouquinho, e eu gostaria de ser um pouquinho pragmático e trazer aqui pelo menos 4 marcos fundamentais nessa discussão, né? Como que é vista a dispensa coletiva no mundo? Claro que não é um aprofundamento, mas para a gente ter um parâmetro, na OIT, né? O que é uma dispensa coletiva? Quais são os motivos, os percentuais de empregados? Primeiro, para a gente ter uma noção dessa dispensa coletiva, que é algo que é muito etéreo na nossa legislação e nas nossas discussões. Então, muitas vezes a gente discute dispensa coletiva e sem ter uma noção. A gente sabe que é uma dispensa de várias pessoas ao mesmo tempo, que causa muito transtorno. Isso eu acho que não tem dúvida nenhuma, em termos de conceito e de concepção, por assim dizer, de dispensa coletiva. Mas é importante que a gente tenha esses marcos, né? Porque como é a dispensa coletiva no mundo, a configuração, o que é uma dispensa coletiva, a necessidade do diálogo social prévio, o que é esse diálogo social, e o conteúdo. Às vezes a gente esquece de falar também do conteúdo de diálogo social. Porque eu costumo dizer, Renata, que independentemente da decisão do Supremo, a discussão não vai terminar com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo decidir, contrariamente à exigência da negociação prévia para a dispensa coletiva, nós teremos que trazer uns outros elementos, traçar uma outra estratégia para fazer com que esse diálogo social prévio seja exigido. Tá? E considerado imprescindível. E aí a gente pode fazer uma diferença entre negociação coletiva e diálogo social. Tá? E também nós temos aí a possibilidade, evidentemente que é algo muito difícil no Brasil, mas que estamos construindo, de um controle de convencionalidade. Nós temos que ter a concepção clara de que muitas das decisões do Supremo elas não podem ser consideradas, e isso eu digo com base no ordenamento jurídico, a última chave da questão, que fecha a porta da questão. Nós temos aí controle de convencionalidade. Evidentemente que isso acaba sendo uma decisão a posteriori do Supremo e traz mais dificuldades diante de uma decisão que não seja favorável aí a negociação prévia como pressuposto para a dispensa coletiva. Ainda que o Supremo decida, e é isso que nós esperamos de uma instituição que é a guardiã da Constituição, decida pela necessidade da negociação coletiva prévia, muitas questões advirão. O que é uma dispensa coletiva? Então, se considerarmos que a dispensa coletiva envolve, só para iniciarmos a conversa, um número de 100 trabalhadores, muitas situações ficarão sem essa negociação. Quais são os motivos? Aí nós teremos uma outra discussão a respeito de como aplicar esse entendimento do Supremo. Então, eu acho que é interessante nós lutarmos para que haja uma decisão favorável do Supremo, mas sem desconsiderar que ela não vai fechar a questão. Nós, claro, que se houver uma decisão favorável a esse entendimento da negociação coletiva prévia como um pressuposto para a dispensa coletiva, nós já estamos aqui angariados com a proteção social que está em consonância com a Constituição Federal. Bom, eu particularmente, e converso muito com os colegas Jefferson e Bernardo, que estão aqui presentes na Conalis, e a gente parte desse pressuposto que até nos causa surpresa, toda essa discussão em volta da negociação prévia como pressuposto da negociação coletiva, porque isso emerge tão fácil da Constituição,
A Constituição, que é a Constituição aqui que vocês tanto ouviram falar, é uma Constituição democrática, foi construída, aliás, com forças contraditórias. Muitos aqui participaram, muitos sindicalistas, principalmente, participaram da Constituinte, suas instituições, e sabiam quanto era contraditório, quantas forças conflitantes que mais conseguiram fazer uma Constituição muito avançada. E ali, claro, não é um documento perfeito, mas trouxe um avanço para a sociedade, depois de 20 anos aí de ditadura, com vários marcos fundamentais nos direitos sociais. E essa Constituição cidadã, emerge muito dela que a cidadania é algo imprescindível, nas palavras de Ulisses Guimarães. Olha, nos tornamos cidadãos. E uma cidadania é o direito a ter direitos, como diz Hannah Arendt, e nós temos aí uma questão que é relevante, né? A Constituição, ela funda um novo momento democrático da sociedade, e ela se propôs muito, os constituintes se preocuparam muito com a democracia nas relações sociais. Então, quando nós estamos falando de negociação prévia, diálogo social prévio ou negociação coletiva, emerge que isso aí é um fator de medida de democracia. É a primeira coisa que temos que ter em mente, é que aquilo que é social, que aquilo que é distribuído, que tem repercussão na vida de várias pessoas, aquilo tem que ser objeto de uma deliberação, de uma reflexão coletiva. É isso que se exige desde as tribos, ou que se realiza desde as tribos mais primitivas. Tudo que tem repercussão coletiva tem que ter uma deliberação coletiva. E isso emerge da Constituição. Se nós verificarmos na Constituição Federal, são vários os instrumentos que tentam conciliar ali a livre iniciativa com os valores fundamentais do trabalho. Nós verificamos que no artigo 7º da Constituição, por exemplo, todas as questões que extrapolam a mera relação individual empregado-empregador e que sejam aí uma visão mais holística daquela situação, essas situações elas são permeadas pelo quê? São permeadas pela exigência da negociação coletiva. Então, por exemplo, numa situação de crise, para a empresa diminuir salários, deve haver a negociação coletiva. Nós não estamos falando da diminuição individual, até porque princípio da irrenunciabilidade, princípio da irredutibilidade salarial. Isso vai resolver algo que extrapola o mérito individual. A compensação de horário, embora nós tenhamos aí um desvirtuamento desse entendimento, mas fica muito claro que o Constituinte delegou à convenção coletiva, a negociação coletiva, a compensação de horário quando necessário para a administração do empreendimento, num momento de menor demanda, uma redução da jornada, num momento de maior demanda, um retorno à jornada anterior e daí por diante. Se nós verificarmos, toda a interpretação do artigo 7º é de que questões coletivas devem ser dialogadas. Dialogadas com quem? Com a coletividade dos trabalhadores, representadas por suas entidades sindicais. Isso é muito claro no artigo 7º. Nós poderíamos também, até, Renata, conversando a respeito daquela questão da dispensa individual, da dispensa coletiva, da equiparação, a própria Constituição já desequiparou. O artigo 7º, ele, na verdade, ele já nasce dizendo, pleiteando ou invocando que a dispensa individual do Brasil não é um direito potestativo. Repito, a dispensa individual do Brasil não é um direito potestativo. Por isso que o artigo 7º, inciso 1º, delega à lei complementar a proteção contra a dispensa arbitrária, ou sem justa causa. E o que determinou o Colégio Constituinte? Que a dispensa individual não é um direito potestativo. Mas nós verificamos que não é assim que pensa a jurisprudência e a doutrina. Sim, em termos de princípio, não é um direito potestativo. Tem que ser dialogado, tem que passar pelo devido processo substancial para alguém ser dispensado, mesmo como era a antiga estabilidade decenal. Porém, como delegou o legislador constituinte a lei complementar, a regulamentação desse inciso 1º do artigo 7º, nós ficamos sem essa proteção contra a dispensa individual.
Tá? E aí hoje se tem como se fosse uma dispensa potestativa, pagando só a compensação financeira, os 40% da indenização do FGTS. Por que eu estou dizendo isso? Se o legislador constituinte já previu que a própria dispensa individual não seria objeto de um direito potestativo, devendo ser protegida, tá? Muito mais a dispensa coletiva, que não se equipara em nenhum momento à dispensa individual. Então, quando a gente fala dessa decisão do Supremo, eu verifico que, às vezes, a discussão ela se torna talvez assim, de uma discussão muito ampla para algo que é muito simples. O Constituinte não só determinou que a dispensa individual também não fosse um direito potestativo, quanto mais o coletivo, né? E segundo, emerge da Constituição Federal que os problemas coletivos devem ser discutidos no âmbito coletivo. E isso nos países mais desenvolvidos, ou nos países que regulamentaram a dispensa coletiva, é um critério, inclusive, de efetividade do princípio democrático. Então, quando o Supremo tem que decidir algo, ele não está decidindo desse tipo, ele não está decidindo só se não é algo referente à relação de trabalho, é muito mais. Qual é o grau de democracia desse país? Qual é o grau de democracia que o legislador constituinte previu para esse país como um aspecto de composição, de estrutura, organização dessa sociedade? E democracia, não vale se considerar a democracia somente como o direito de votar e ser votado. A democracia representativa, não, a democracia ela tem que ser participativa, e participativa naquilo que diz respeito à sociedade como um todo. Quando nós falamos de uma dispensa coletiva, nós temos sempre que lembrar que a dispensa coletiva é um fenômeno que extrapola o limite das relações de trabalho. Tem efeitos prejudiciais sobre toda a sociedade, a economia, principalmente pelo entorno. Nós estávamos agora atuando aí no caso Ford. Então, nós temos a empresa Ford em Camaçari, em Taubaté, e Novo Horizonte, no Ceará. E no que nós verificamos? Quando a Ford foi se instaurar em Camaçari, ela recebeu subsídios. Quem se recorda, ou pelo menos leu sobre o caso, vai verificar que houve, inclusive, um conflito entre o Rio Grande do Sul e a Bahia, e a Bahia acabou ganhando, né, essa disputa. Por quê? Porque concedeu benefícios, infraestrutura no entorno, infraestrutura portuária. Tem uma infraestrutura portuária ali construída para a Ford. Então, quando alguém, e inclusive, né, teve uma frase do governador à época do Rio Grande do Sul que falava que não ia conceder tudo aquilo para a empresa, porque depois aquilo ia ser prejudicial ao Estado, né, porque a empresa ia sair e deixá-los a ver navios. Quase foi profético, né? Mas olha que interessante, quando a gente também fala de livre iniciativa, e nós discutimos isso muito no GEAF da Ford. O que é o GEAF? É o Grupo Especial de Atuação Finalística, que tem um grupo ali atuando, inclusive o Jefferson aqui é o coordenador desse grupo, nosso vice-coordenador da Conales. Nós conversamos até isso. Olha, a livre iniciativa, a gente tem vários matizes. Você tem a empresa que vem com dinheiro próprio e se instala ali com seu próprio dinheiro, e não é bem isso que ocorre no Brasil. Quase todas as empresas, se podem fazer uma pesquisa, né, elas se utilizam de subsídios governamentais, tá, que são nossos. Então, a empresa precisa da ajuda da sociedade para se instaurar no local, para montar o seu parque industrial, para ter a infraestrutura, né, muitas vezes ganha o terreno, né, como ocorreu em São Bernardo, muitas vezes recebe ali isenções tributárias e fiscais por anos, e de repente essa livre iniciativa, aqui na hora de adentrar, não é tão livre, precisa do dinheiro público, do dinheiro social, por assim dizer, porque é nosso, na hora de sair é livre. Então, até a livre iniciativa, a gente pode começar a pensar em determinadas dimensões. A mesma empresa que ali estivesse com todos os seus recursos, toda a sociedade movimenta-se por meio dela, no entorno dela. Uma empresa que vai para um lugar que não tem rodovias, logo depois o Estado constrói, a prefeitura, aquelas rodovias, moradias, aí por diante.
Então, quando ela sai, ela nunca sai da mesma forma que entrou, porque houve investimento, ainda que direto ou indireto, naquela empresa. Isso é muito importante. No caso da Ford, nós verificamos isso, né? Que há, inclusive, essa cobrança social. Então, dizer que não vai ter o diálogo social, a gente está falando do diálogo social bipartite, com as entidades sindicais, né, que estão representando os trabalhadores. Na verdade, o diálogo social poderia ser tripartite, e deveria mesmo, né? Inclusive para como aquela empresa vai recompensar aquele Estado, aquela prefeitura, aquele ente público, né, que investiu naquela empresa, que quando ela não cumpre aquilo que foi prometido na época da sua ida para lá. Bom, os países desenvolvidos têm, e por isso que eu acho pouco, tão pouco exigir o diálogo social para uma empresa. Isso é um critério de democracia que o Supremo já deveria ter, evidentemente, julgado nesse sentido. O resultado posterior desse diálogo social, se vai ter um acordo ou uma convenção coletiva, isso é algo para a gente discutir depois, mas já deveria, pouco, dentro do que prevê a nossa Constituição, e está muito. Quando as pessoas dizem que não tem regulamentação da dispensa coletiva no Brasil, não é uma verdade. Nós não só temos regras gerais, nós temos princípios. E os princípios, como uma espécie de normas, eles estão muito bem estruturados na Constituição Federal. E nós poderíamos alongar um pouquinho, depois podemos aprofundar, nós vamos verificar que a Constituição Federal ela consagra o diálogo social prévio, uma dispensa coletiva, como consagra em muitas outras coisas, nas questões previdenciárias, de meio ambiente, na área de consumo, da criança e adolescente, não só nas relações de trabalho. Mas vamos adiante. Então, a primeira coisa é essa. Como que é vista essa dispensa coletiva no OIT? Só para você ter uma ideia, Renata, quando der os 20 minutos, você me avisa, fazendo um favor? Já deu, Ronaldo? Vai tranquilo. Faça isso. Só para você ter uma ideia, a União Europeia, desde a década de 1970, já disciplinava os parâmetros para eventual dispensa coletiva. Era a Diretiva Europeia 75/129. Em 98, nós tivemos uma outra diretiva, que é a 98/59. Então, para a União Europeia, não se concebe que uma empresa tenha a potestade no âmbito coletivo. Eu não quero entrar em questões, porque eu não li todos os votos dos ministros do STF, mas quando se compara a dispensa coletiva com o sinalagma do contrato individual, nós estamos falando de coisas totalmente diversas. Mas é como a gente atua no processo coletivo, nas ações coletivas, Renato, e muitas vezes o juiz faz uma leitura da ação coletiva pelo Código de Processo Civil. Nós estamos falando de coisas diversas, estamos falando de ação civil pública, de uma ação coletiva, de uma ação de cumprimento, e não se aplica. Então, são naturezas diversas. Em vários campos do ordenamento jurídico, nós temos essas naturezas distintas. Só para você ter uma ideia, 81% dos países que compõem a Organização Internacional do Trabalho possuem algum tipo de regulamentação para dispensa coletiva. Mas só 19% não possuem. Então, além de toda a União Europeia pela diretiva. E a gente pode citar a Espanha, Portugal, a França, a Argentina, o Peru, o Angola, né, na África, México, na América do Norte. Então, nós temos vários países que regulamentam a dispensa coletiva e consideram que dispensa coletiva não é igual à dispensa individual, porque tem um espectro aí que extrapola os limites da relação de emprego. Não poderíamos até seguir falando da Convenção 158, mas para a gente adiantar a questão aqui, uma coisa interessante, né? A gente verifica assim a discussão em torno do artigo 477-A da CLT, né, que foi inserido na CLT por meio da reforma trabalhista. Então, o artigo 477-A da CLT, aliás, por sorte, é um artigo, como quase tudo que foi aí veio da reforma trabalhista, muito mal redigido, né? Sabe? E o artigo 477-A dispõe que para a dispensa coletiva não é obrigatória a autorização prévia da entidade sindical, por meio da negociação coletiva. Ninguém está falando de negociação, de autorização prévia. Esse artigo, na verdade, ele é ineficaz.
sabe? Ele é ineficaz, não dá nem para discutir a constitucionalidade dele. Por quê? Se o Supremo diz que esse artigo é constitucional, não muda a nossa situação, porque nós não estamos falando de autorização prévia. E quando uma corte superior, qualquer um entenda que e leve a questão para isso, não está entendendo o que é um diálogo social. Não está entendendo, porque assim, a autorização prévia é um instrumento pelo que limitaria a dispensa potestativa. O diálogo social é muito mais do que isso. O que é um diálogo social em termos de negociação coletiva? A negociação coletiva não tem como objeto simplesmente obstar uma dispensa coletiva. Pode ter? Pode. Deve ter? Até acho que deve ter, mas um diálogo social é diferente até de negociação coletiva. A negociação coletiva é um ingrediente do diálogo social. Quando se vai debater uma dispensa coletiva, a primeira coisa que se tem que ter em mente quando se fala em diálogo social prévio é que aquela decisão não é uma decisão que pode estar nos limites do poder do empregador, porque envolve uma coletividade. Camaçari tem, a Ford, 5 mil trabalhadores diretos, e temos lá no entorno 15 mil indiretos que podem ser afetados, ou 10 mil indiretos que podem ser afetados pela saída da Ford, que serão afetados pela saída da Ford. Ali é uma tragédia. Nós temos várias empresas, e nós não estamos falando das dispensas coletivas das empresas que estão ali prestando serviços para a Ford, fornecedoras de peças, empresas prestadoras de serviços diretos ou indiretos. Para cada emprego direto, de uma empresa que dispensa, que faz uma dispensa coletiva como esta, no setor automotivo, nós temos a perda de 3 empregos, de 3 a 5 empregos indiretos. Então, um porto que foi criado para a Ford, ou pelo menos pela ida da Ford lá incentivou essa criação, ele fica obsoleto. E foi uma estrutura criada para aquela empresa. Então, um diálogo social prévio ele é mais amplo que uma dispensa coletiva. Ele tem muitos objetivos. Quais seriam esses objetivos? Acho que o primeiro objetivo seria tentar obstar. Vamos negociar a possibilidade de não haver a dispensa coletiva. Qual é o motivo dessa dispensa? É falta de dinheiro? Qual é o problema? Vamos trabalhar nesse problema? No que os trabalhadores podem auxiliar a empresa a se manter, para que não haja dispensa? Só para se ter uma ideia, poucos sabem, mas esse diálogo veio ocorrendo com a Ford, tanto em Camaçari como em Taubaté. Inclusive, os trabalhadores foram cedendo na parte dos seus direitos previstos em acordo e convenções coletivas, e até com previsão de estabilidade. Olha que interessante, a empresa previa estabilidade, não, eu vou ficar. Vamos prever aqui garantia de emprego, em Taubaté até o final agora de 2022, se eu não me engano, em Camaçari tinha até a garantia de emprego até os anos de 23 e 24, e de repente, sem avisar ninguém, muitos foram pegos de surpresa, inclusive os fornecedores, os concessionários, os governos foram pegos de surpresa, e a empresa simplesmente disse que vai fechar, sendo que todo o processo dela foi, pelo menos o procedimento dela, é de que ela iria ficar. Aliás, se alguns se recordam, quando fechou-se a fábrica de São Bernardo, se eu não me engano, produzia os caminhões, qual era a ideia que se passava? Que só iria ser fechada a unidade de caminhões, de carros de passeio, a Ford ia continuar no Brasil. Mas hoje, lendo tudo o que ocorreu, a gente verifica que ali já era um processo de saída do Brasil. Então, qual é a boa-fé com a sociedade? Se nós falamos em boa-fé num contrato entre duas pessoas, muito mais nós temos que cobrar uma boa-fé social. Quando os trabalhadores ali cedem
e fazem uma convenção coletiva, e os trabalhadores que estão lá em Camaçari e Taubaté têm a noção, não, o discurso é de que vai simplesmente acabar aqui essa demissão, que é só um ajuste na produção, que os caminhões não serão mais feitos aqui, somente os carros de passeios, você tem ali um diálogo social de prosseguimento da empresa. De repente, aquele diálogo social, não. Quando a gente faz uma análise, a gente já verifica que era o prenúncio da saída que já estava ali delineada pela Ford. Aliás, é uma coisa bem interessante, né? O capital hoje ele é totalitário. Você tem uma empresa que está construindo... Por que é totalitário? Uma empresa consegue tirar o seu parque industrial em poucos meses, né, e levar para outros países. Então, nós verificamos que a Ford, por exemplo, está montando um parque industrial de $1 bilhão na África do Sul. A empresa migra muito fácil hoje nessa globalização e o trabalhador não migra. Um trabalhador, para ir trabalhar na África do Sul, tem que ter visto de entrada, visto de trabalho, etc. E o capital migra. África do Sul e Argentina. E aí, gente, só para continuar, muitas empresas querem desindustrializar-se no Brasil, mas não quer abrir mão do nosso parque consumidor. Até 2017, nós tínhamos uma lei que obrigava as empresas automotivas que quisessem vender aqui no Brasil, comercializar, a ter um parque industrial. Durante o governo que estava aí em 2017, essa lei foi revogada, e hoje a empresa não precisa ter esse parque industrial aqui, né, para vender, pode vender sem esse parque industrial. Então, tem uma política econômica também que facilita esse tipo de procedimento. Mas já terminando, Renato, para não avançar muito, eu quero tocar 2 aspectos. Então, o diálogo social. A primeira coisa é verificar que o diálogo social não é uma concessão da empresa, é um pressuposto do nosso ordenamento jurídico. Aquilo que é coletivo, como eu falei para vocês, aí a Constituição alberga isso, tem que ser deliberado de forma coletiva. A livre iniciativa ela não pode ser um poder absoluto, principalmente quando essa livre iniciativa tem, ou tem ali aporte de dinheiro público, incentivos fiscais, ou que causem um transtorno ou um impacto muito grande no seu entorno e até na sociedade. Então, o diálogo social ele pode ser um diálogo pelo qual os trabalhadores podem dar solução para aquele problema. Qual é o problema? E os trabalhadores deram. Os trabalhadores diminuíram salários, flexibilizaram jornada, e tentar solucionar, evitar a dispensa. É o primeiro momento. Vamos evitar a dispensa. Às vezes, há possibilidades que o empregador não viu. Se a dispensa ela é inevitável, ou seja, vamos tentar evitar a dispensa. Não está para evitar 100%. Tudo bem, vamos tentar evitar delongar essa dispensa. Vamos tomar medidas alternativas, banco de horas, férias coletivas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na dispensa coletiva do fogo de chão, o fogo de chão não aplicou nem a MP 936. Então, como a gente concebe uma dispensa coletiva de uma empresa que não deu férias coletivas, ele fala que deu de 10 dias, mas não deu férias coletivas para todos, de 30 dias, poderia ter aplicado a 936. A MP 936 deixado os trabalhadores em suspensão durante 2 meses, recebendo as verbas sociais, o seu salário pelo governo popular, pelo Estado, que é nosso. Olha que interessante, não aplicou isso, sabe? Não verificou rodízio de trabalhadores, a questão da reconvenção logística, vamos passar do atendimento presencial para o delivery, quantas pessoas, vamos negociar tudo isso. Não, simplesmente começou o início da pandemia, mandou todos embora, não pagou as verbas rescisórias e ainda alegou o fato do príncipe. Alegou o fato do príncipe, que segundo lá o artigo 486 da CLT, se eu não me engano, quando ocorre um fechamento de uma empresa por um ato público, compete ao poder público os trabalhadores prejudicados. E nem era o caso. Uma pandemia não é fato do príncipe. Olha onde a gente chegou. Uma empresa que mandou sem aplicar 936. E simplesmente a dispensa coletiva foi o caminho assim, não dialogou com o sindicato nesse sentido, e tinha várias alternativas, a empresa não ia ter gasto nenhum nesse período.
Então, é importante verificar que o diálogo social tem muita coisa para colocar aqui, mas só para colocar aqui é muito mais amplo do que isso. É um diálogo social prévio. Tá? E que ele é medida de democracia. Tá? Renata, tem mais um tempinho ou já foi aí uma meia hora? Se você quiser ir para o encerramento, para a gente pegar o gancho nas perguntas. Tá, só colocar assim, a gente pode depois esclarecer isso nas perguntas, tá? Duas coisas que são interessantes. Primeiro, o que eu vejo, gente, eu vejo em dissídio coletivo, estava participando agora de um dissídio coletivo do metrô, como foi no ano passado, o dissídio coletivo dos petroleiros, e vocês aqui têm muito mais experiência do que eu para falar disso. Nós não temos transparência nas nossas relações coletivas. Sabe? As pessoas me perguntaram, e vocês não façam essa pergunta para mim, que eu não vou conseguir responder. Acho que Jefferson Bernardo talvez consiga. Não vão conseguir. Por que a Ford está saindo do Brasil? Ela tem dinheiro, sabe? Ela está investindo 1 bilhão, sabe? E tudo isso fica etéreo. Então, a empresa não diz por que está saindo, quais são os motivos, e para iniciar uma negociação coletiva nos outros países, a Diretiva 98 da OIT, da Comunidade Europeia traz isso, o Código de Trabalho de Portugal traz esses requisitos. Olha, diga quais são os motivos, quantos trabalhadores você vai dispensar, como que você vai dispensar esses trabalhadores, quais serão os critérios, o cronograma para a dispensa coletiva. Se for o caso, quais as consequências das dispensas coletivas? O método previsto para esses cálculos, o cálculo de eventual indenização. Nós não temos nem nos dissídios coletivos fala que está com déficit, não abre uma conta. Então, nós não temos que isso não se faz diálogo social sem transparência. Nós estamos vivendo isso na pandemia. Nós temos um consórcio de mídia, um consórcio midiático, que tem que trazer os números da pandemia no Brasil, porque o governo não solta. Como que a gente enfrenta um inimigo como o vírus, sabe? Sem ter os dados, informações, essa é a riqueza do mundo. Como que você está numa guerra, e essa guerra contra o inimigo é invisível, e se fosse uma guerra real, qual o número de armamento desse exército contrário? Quantos homens? Quantos canhões? Por onde que eles vão andar? É assim. E o sindicalista no Brasil, ele vai para a mesa de negociação sem nada. Então, não tem transparência. Todas as normas que nós consultamos, ou quase todas, exigem essa transparência, os critérios para isso. E nós não tivemos nenhum dos dois. O Fogo de Chão dizia, a gente está com prejuízo. Tinha acabado de ser comprado por uma empresa que tem 50 bilhões, não sei se agora 50 bilhões de reais, 50 bilhões de dólares, conglomerado econômico. Que prejuízo é esse? Aí agora eles estão abertos. Para terminar, então, assim, nós temos muita coisa aqui, e uma coisa que é interessante, né? A gente não tem noção do que é uma dispensa coletiva. E eu falo nós, gente, como sociedade, tá? Só para a gente fechar. A gente vai ter, mesmo que o Supremo julgue procedente, a gente espera pelo menos isso, porque fica mais fácil, a gente vai ter que discutir tudo isso que a gente está conversando aqui, está colocando aqui. O que é uma dispensa coletiva? Olha, em Portugal, considera-se o despedimento coletivo como aquele que envolve 2 a 5 empregados. 2 a 5 empregados. Aqui vão falar que é dispensa plurima? Não sei. Em Angola, o despedimento coletivo é aquele que envolve a extinção ou transformação de postos de trabalho que afetem até 5 empregados. Então, nós temos países que têm um número de empregados, temos países que têm o percentual, tem país, por exemplo, que prevê de 10% dos trabalhadores dispensados, conforme o percentual da empresa, o número de empregados da empresa. Tem país que prevê o número de empregados dentro de um limite, por exemplo, na Alemanha, considera-se dispensa coletiva aquela que envolve 5 trabalhadores nas empresas com mais de 20 e menos de 60 empregados. Acima disso, 10% dos trabalhadores. E daí por diante. Então, tem critérios. E o que a gente vai verificando? Que a dispensa coletiva não é dispensa em massa. A gente nem usa muito essa palavra. A dispensa coletiva, para terminar, ela pressupõe análise de vários fatores, não só o número de empregados. Às vezes o número é pequeno, mas o impacto é grande. Então, analisar um caso concreto, qual o número percentual de trabalhadores atingidos?
Quais os impactos socioeconômicos numa região? Principalmente na comunidade local onde se situa a empresa, o seu estabelecimento. O caráter temporal das dispensas coletivas. A gente vai verificar no ordenamento estrangeiro que as dispensas não precisam ocorrer num momento só. Elas podem ser sucessivas no tempo. Depois posso falar um pouquinho mais do que isso. Então, e quais são suas causas e motivações? Elas não precisam ocorrer por uma causa só. Né? Então, a gente vai vendo aqui que o nosso conceito de dispensa coletiva ele é um pouquinho até rígido, né? Porque se nós ganharmos essa decisão, se tivermos felicidade suprema a aplicar a Constituição, a gente vai ter que trabalhar nesses critérios. Senão, a decisão ela vai se tornar uma letra rasa. Tá? Tem muitas coisas aqui, Renato, para colocar, muitos elementos, mas eu espero, pelo menos, ter suscitado alguma coisa para nós refletirmos sobre esse momento que nós estamos vivendo. Eu agradeço aqui pela possibilidade de colocar esses parâmetros. Excelente, Ronaldo. O assunto é vasto mesmo, né? Na verdade, cada vez mais a gente tem inúmeros temas para discutir. Obrigada, a gente vai continuar falando sobre isso. Ivone, eu vou passar a palavra para você. Bem-vinda, obrigada. Bom, obrigada, queria agradecer o convite, né? Cumprimentar todos e todas aqui, em nome da Renata e do Ronaldo, que estão aqui comigo. Bom, o Ronaldo já fez aí vários aspectos que eu iria falar, né? Mas eu quero destacar algumas coisas aí, né? Que são muito importantes para nós enquanto movimento sindical, não só bancário, né? Mas todo o movimento sindical. Primeiro, né? Que a categoria bancária, Ronaldo, ela é privilegiada do ponto de ter dados, né? Então, como os bancos são obrigados a ir lá e colocar seus balanços, né? Então, nós temos, várias vezes nós pegamos aí os bancos na mentira através dos seus balanços, e realmente, eu fico, toda vez que eu vou conversar com outras categorias que não têm dado nenhum, eu fico imaginando o que esse sindicato, né, ir para uma mesa de negociação sem saber nem qual é o lucro da empresa, né? Saber quanto foi pago de PLR, né? Então, por exemplo, agora nós pegamos valores errados pagos da PLR social da Caixa devido ao balanço, né? Os funcionários reclamando, né? E também a gente vai fazendo análise de todos os balanços, a gente consegue provar, né? Porque isso que é o importante, né? Como é que a gente prova se realmente a empresa, como é que ela está fazendo? Bom, e aí, acho que assim, o ponto que nós chegamos no país, né, de que realmente as pessoas, esse ataque que a gente vê, não só ao movimento sindical, aos trabalhadores, eu acho que tem um grande histórico aí, né? Eu acho que primeiro porque os trabalhadores perderam uma bancada enorme, né, de representação, né, tanto na Câmara Federal como no Senado. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, porque quem é que faz as leis desse país, né? Então, quando a gente estava lá na Constituinte de 88, a gente não pode esquecer que foi uma grande luta, né? Não teve muita coisa do que nós queríamos, né? Antes a gente falava que essa Constituição de 88 ela era muito ruim para o que nós queríamos, e hoje a gente fala, olha, ela está muito boa, a gente não quer nem que ela mude, né? Pela situação que a gente está no país, né? Devido a toda essa mudança. E essa mudança de perfil que a gente foi percebendo ao longo dos anos no Congresso, cada vez mais ter empresários no Congresso, a gente foi perdendo muito espaço, e também a gente foi vendo aí várias reformas, né, várias leis sendo feitas e sempre com a premissa liberal, né, mas assim, vamos dizer assim, o liberalismo, né, que prevê aí a intervenção mínima do Estado. Um liberalismo mesmo ela é um monstro, vamos dizer assim, né? Que vai comendo tudo e achando que não tem direito a nada, né? Que o capital, a forma aí das empresas é que elas vão dominando, e que o Estado não é nem Estado mínimo, né? Estado de nada, né? Que tem que se regulamentar mesmo, né? E a gente percebe pela reforma trabalhista como foi feito isso, né? E que praticamente queriam tirar, como se o movimento sindical do país fosse o culpado por todos os problemas do país, né? E que se os trabalhadores, né, ter direitos mínimos para os trabalhadores fosse realmente o entrave para o país. E a gente continua nisso até agora, quando
passa aí a reforma administrativa no país, né? Que também é retirada de direitos, né? Porque começa a história, né, de que aí você é obrigado a ler twitters do Amoedo falando que é um absurdo o funcionário público ganhar 10 mil, como se todo funcionário público do Brasil ganhasse 10 mil. A maioria ganha um salário mínimo no país, né? Então, é um absurdo. Mas chegamos ao ponto que agora a forma que o país elegeu um presidente que menospreza mais ainda as minorias, os trabalhadores, e a gente percebe aí um ataque bem maior. Bom, e a gente vendo tudo isso, a gente vê que aí o Estado foi fazer um desmonte total dos dados, né? Então, hoje, por exemplo, a partir da reforma, né, vários sindicatos que faziam a sua homologação no sindicato, elas foram retiradas, né? Foram retiradas porque não há mais a necessidade de eu fazer a homologação no sindicato. Na verdade, não tem mais nem necessidade de você fazer lá carimbar, né, o registro, né, de que você foi mandado embora na sua carteira. Hoje tudo isso é feito eletronicamente e nós do movimento sindical, e aí não é só bancário, bom, se bancário não consegue dados, imagina outras categorias, né, porque os bancos, né, com seus balanços colocam isso, a gente só consegue saber muitas vezes o número de demitidos, muitas vezes só no balanço anual, que a gente sabe o número de postos que foram retirados da categoria bancária. E tudo isso porque a gente percebe toda essa coisa que vem de anos do desmonte do Estado, do desmonte dos sindicatos, de como que o sindicato é o entrave para a modernidade do país, e com isso foi retirando dados e dados. Então, hoje, quando nós vamos no Ministério Público, né, ou mesmo no Ministério do Trabalho, são poucos dados que às vezes nós temos, ou a categoria, se ela se organiza para ter esses dados, ou ela não tem, né? Então é muito difícil. Então, mesmo agora, a gente estava num debate sobre a questão da Covid, né? A gente sabe o número de mortos de pessoas no país, mas a gente não sabe se o trabalhador morreu ou não por Covid, porque não tem esses dados lá no Ministério do Trabalho, né, do CAGED, né, que é outra forma, né, como eu disse, que é desmontando todos esses dados. E aí, quando a gente pega isso, né, e eu acho que uma coisa que o Ronaldo falou que é importantíssima, o que é demissão coletiva, né? O que é uma, é duas, é 10? E a gente também sempre se debate o movimento sindical disso, né? Quando a gente consegue pegar um setor que está sendo demitido e que muitas vezes a gente vai discutir isso, né, na justiça, tudo mais, sobre ser demissão coletiva, muitas vezes os bancos alegam isso e vão para a justiça falando que não é demissão coletiva, né, que o empresário ele tem a premissa de demitir e contratar o que ele quiser, que é o que a gente escuta o tempo todo na mesa de negociação com a FENABAN. Né? A FENABAN diz, não, o sindicato não pode intervir no meu negócio. É isso que a gente escuta o tempo inteiro, né? O sindicato não pode aqui ditar regras para o meu negócio. Quem dita as regras para os meus trabalhadores sou eu, né? E isso tem a ver com o perfil de contratação que eles fazem no momento, isso tem a ver com as metas que eles dão para os trabalhadores, e aí a questão das metas, que tem sido um problema psicológico, não é só na categoria, ela tem sido isso para todo mundo, né? Porque todo mundo aí, as empresas adotam essa questão de metas, e aí eu tenho colegas, amigos, familiares que não trabalham em banco, e que as metas deles também, o que a gente pergunta, o que é o pior do seu trabalho? São as metas, né? Porque realmente, e tem essa questão de que o movimento sindical não pode intervir no meu negócio. Então, nós vamos para a mesa, nós queremos negociar, a gente coloca a questão das demissões, né? A gente pede formas, né, de organização disso, mas o trabalhador sempre é colocado lá em último lugar. Bom, e essa questão das demissões, eu acho que às vezes até é um pensamento muito burro da empresa, né? Então, teve uma vez em que a gente insistiu muito, aqui eu vou contar uma negociação do Itaú, que nós ficamos 5 anos para convencer o Itaú a montar um programa de ao invés de demitir o seu funcionário, ele fazer tipo um banco de dados do setor que ia terminar para aproveitar esse trabalhador em outro setor. Mas demorou 5 anos para a gente provar para eles que eles estavam perdendo dinheiro com todos os treinamentos que eles já tinham feito esses funcionários, né? E que eles estavam perdendo bem. Nós conseguimos avançar, então hoje
mesmo assim, a gente ainda tem muitas demissões na empresa Itaú, mas a gente consegue, por exemplo, fazer transferência de algumas pessoas. Agora, não mais tanto, porque agora o perfil, né, e esse é um outro problema que nós estamos vivendo no movimento sindical, é uma mudança drástica do perfil do trabalhador, né? Então, por exemplo, na categoria bancária hoje, você não contrata mais o bancário, qual era o perfil que a gente tinha, que era de economia, de engenharia ou direito. Hoje você contrata a pessoa do TI, né? Porque a maioria das empresas hoje elas estão indo para plataformas, né? Então, aí Airbnb, aí você tem o Uber, aí você tem, sei lá, acho que eu vou procurando plataforma e toda vez que eu vou abrir no meu Instagram, o Face, eu vou descobrindo formas de negócios diferentes na plataforma e que não necessariamente é mais um trabalhador que está ali. Ele normalmente é um cara de TI, de engenharia, né, de página, né, que está ali fazendo aquele trabalho que é uma forma de organização simplesmente na internet, que todo mundo aí fala que é a indústria 4.0 e que a gente percebe que é uma grande mudança aí para o trabalhador, né, de tudo isso, e que tem trazido um outro grande problema, né, para todos nós, que não é mais o cara registrado, é o cara PJ, que aí foge mais ainda de todos os nossos problemas. Se antes eu não conseguia fazer, barrar as demissões coletivas, né, e aí a discussão se é 2, é 10, ou é 20, é 100, agora eu não consigo muitas vezes barrar nada porque o cara está se transformando, o trabalhador está transformando em PJ, né? E aí a relação que está sendo discutida agora é que essa não é mais uma relação trabalhista, ela é uma relação de empreendedor, né? E aí nós vimos, logo após a reforma trabalhista, um grande banco fazendo propaganda disso, que foi o Santander, que ia lá com uma maquininha deles e dizia, olha, gente, se liberte da CLT, se liberte da carteira, agora você tem uma maquininha aqui que você pode ser empreendedor, né? E depois as outras propagandas que a gente vai vendo, né? Porque aí nós vamos vendo, acho que o Santander, às vezes, é muitas vezes o pensamento de alguns empresários que nós vamos vendo no país. Depois, olha aqui, a Ana era tal coisa, agora ela abriu o negócio dela. Olha aqui, acabou a banca de jornal, mas aí fulano de tal abriu um tá. E aí você vai percebendo que também vai colocando na cabeça do brasileiro que ele não tem mais que ter CLT, essa coisa amarrada de direitos aí, vamos jogar tudo isso embora. Agora o lance é você ser PJ, ser empreendedor. E aí, quando a gente vai assistindo a TV, a gente vai vendo tudo isso, né? As reportagens que eu vejo não é da proteção do Estado ao trabalhador, ao cidadão. Eu vejo a maioria quando vai fazer reportagem sobre desemprego, olha, a sua chance de ser empreendedor, né, de fazer empreendimentos. Olha, o brasileiro, ele arrasa, né? Ele é inteligentíssimo, né? De um negócio que ninguém tinha, agora o cara ganha milhões fazendo tal coisa. E aí isso vai sempre, né, essas propagandas aí contraditórias, mais ainda vai tirando, né, essa coisa do Estado de regulamentar isso e vai colocando a culpa no indivíduo. Então, se eu não arrumo emprego, o problema é meu, porque está aí PJ, está aí para eu abrir um lance, uma empresa de marmitas de serviço de refeições na minha residência, e, sei lá, tem N reportagens que eu já assisti, que cada uma que eu assisto eu falo, meu Deus do céu, o Brasil está indo para o pior, né? Aí, como diz aí quem assiste Big Brother, né, o Gil, o Brasil está lascado, né? Porque foi a grande frase aí, e que agora foi fazer comercial para o Santander, né? Então, é meio umas coisas assim. Então, a gente percebe essa mudança. Então, o que eu acho que falta mesmo nessa questão da gente no país, essa discussão mesmo, que eu acho que o Ronaldo falou, dessa coletividade, né? O que é realmente que nós queremos da questão de proteção do trabalhador, do cidadão, e que o Estado tem sim que fazer a sua interferência através dos seus órgãos, seja ele através do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, né? De órgãos que fiscalizem isso, e tem que ter regras, né? Não dá para um trabalhador do Uber pagar a gasolina, pagar tudo e ainda pagar para um aplicativo, né? Eu acho excelente as ações que estão começando a sair no país favoráveis às pessoas serem empregadores dessas empresas. Ou seja, a gente tem que regulamentar minimamente isso, né?
E eu acho que o nosso grande desafio aí, eu acho que do movimento sindical e todo mundo, é, de novo, colocar essa questão da coletividade nas pessoas, né? Porque com o advento dessa mudança que foi fazendo no país, dessa só conversas, né? E dessa dominância do liberalismo, dessas ideias ultraliberais, e aí não é só na sociedade, né? Então, todo mundo hoje que passa por uma faculdade, o que ele mais escuta é isso, né? Então, você não tem um contraponto a isso, a gente percebe que isso foi meio... Essa coletividade foi sendo destruída no país. Mas eu acho que nós estamos num grande momento para refazer esse debate, né, da coletividade, da importância de garantir empregos mesmo. Esse exemplo da Ford, ela foi fantástica, né, porque as pessoas discutiram, sim, né, a sociedade ela tem que, sim, que fazer interferência, principalmente em empresas que vêm aqui, têm subsídios e vão embora, né, eu acho que esse foi um grande debate. Eu acho que outro grande debate que nós estamos fazendo na sociedade é essa questão do teto, né, dos gastos, em que a Câmara e o Senado colocaram, e que agora todo mundo está vendo o problema disso, que é você não ter dinheiro no SUS para combater a pandemia, né? Da educação, você vê a Universidade Federal do Rio de Janeiro quase fechando as portas, e outras porque também não tem dinheiro, mas isso tem tudo a ver com uma escolha que a sociedade brasileira fez lá atrás, quando escolheu todos os seus candidatos, que ela embarcou nesse ultraliberalismo, né, que está por aí, né, que é retirada de direitos. Então, eu acho que nós, Ronaldo, aí estamos num ótimo momento para discutir isso, discutir direitos realmente dos trabalhadores, da sociedade, porque eu acho que com essa pandemia as pessoas começaram, pelo menos, a ouvir, né? O que a gente percebia no movimento sindical é que antes nós nem éramos ouvidos. Agora, pelo menos, as nossas ideias não são tão malucas assim, né? A gente começa, pelo menos, a ser ouvido, que nós tínhamos razão na questão de quando a gente falava, olha, a reforma trabalhista vai acabar com o movimento sindical, a reforma trabalhista vai acabar com seus direitos, e as pessoas estão vendo isso agora, né? A reforma da Previdência, que nós barramos parte dela, mas que a todo momento ela tem vindo aí, é também nisso, né? Porque a gente não barrou só a questão dos bancos irem lá e pegarem uma fatia desse dinheiro, né? A gente também barrou essa questão da coletividade, porque a nossa Previdência hoje, o dinheiro que nós damos para a Previdência, ela é também uma segurança nacional, né? Para todo mundo, né? É um seguro social para todo mundo, quando ela tem lá dentro dela vários vamos dizer assim, projetos, né? Vários divisores ali que realmente eles tratam todo mundo como coletivo. Então, acho que a Constituição de 1988 foi isso. O que nós podemos ter de coletivo para todo mundo, né? E que acho que agora, nesse momento, ele é bem propício realmente para a gente discutir essa questão de demissões coletivas, né? Do que é, como que nós vamos fazer e barrar isso no país. E também, acho que colocar também para o empresário realmente a sua obrigação social, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, né? De não demissão. Mas, para isso, realmente, ele precisa de subsídio do Estado. Mas que subsídio é esse? Se ele recebe o subsídio do Estado, ele tem que ter a contrapartida. Qual é a contrapartida? É não demitir, né? Então, o que nós vimos ano passado foi diferente. Foram várias MPs para dar dinheiro para o microempresário, para os empresários, e não tinha nenhuma cobrança de retorno. Olha, não faça demissões, né? Ou então tinha, mas fazia demissões por um curto período, não fazia demissões por um curto período, depois poderia demitir à vontade, né? Então, qual é o retorno social de tudo isso que nós estamos falando? Então, nesse momento, realmente, eu acho que nós estamos num bom momento para discutir isso, né? A gente tem sempre feito essas discussões nas mesas de negociações com a FENABAN, a sua responsabilidade social, cobrando nessa questão das demissões, da diminuição dos postos, né? E que nós realmente, né, tudo isso que está acontecendo, tá? Quanto mais se demite, menos o trabalhador tem renda lá na ponta, mais a pobreza aumenta, ou seja, isso daí é uma, vamos dizer assim, uma responsabilidade de todos nós, né? E não só de uma parte dos trabalhadores que estão falando isso. Então, acho que esse debate é de muita importância para todos nós, aí, principalmente do movimento sindical. É isso, Renato, e esperar as perguntas aí que virão.
Ótimo, Ivone, obrigada. Eu queria aqui fazer só uma observação, né, um gancho aqui nas palavras do Ronaldo. O Ronaldo falou muito do diálogo social, né, como pressuposto básico, e esse diálogo social, ele é extremamente fortalecido através do coletivo, das entidades sindicais, né? Então, o que a gente verifica, obviamente num processo que não é de hoje, e que teve aí, digamos, o seu ápice na reforma trabalhista, é a retirada dessa possibilidade do diálogo social, através de cortes, né, digamos, legais, no sentido de você tirar o sindicato desse diálogo social, e que, obviamente, o resultado disso é afetar a democracia. É simples, né? Aqui a conta de 2 e 2 são 4. Então, o diálogo social como princípio de norte de um Estado democrático. É isso que nós temos, porque o que, na verdade, o Ronaldo falou muito de falta de transparência, e a Ivone frisou a dificuldade de dados. Se você não tem transparência numa negociação, se você não tem a conversa, se você não tem os motivos, você empaca na impossibilidade do diálogo, né? É isso que nós temos. E por isso que deveríamos, portanto, ter o Estado como balizador desse diálogo, não para travar o diálogo ou para obrigar que a negociação se dê de uma forma ABC, mas no sentido de orientar como princípio básico do Estado Democrático de Direito essa obrigatoriedade, essa necessidade do diálogo social. E aqui, a experiência, né, a gente está conversando aqui para um público que está acostumado com a questão da negociação coletiva, né? E quando a gente fala, por exemplo, e aí falando, né, Ivone, em termos de bancário, você está falando de uma categoria, vamos lá, totalmente privilegiada, que sabe o que é um acordo coletivo, uma convenção coletiva, qual é a dificuldade de se chegar a um bom termo, né? E muitas das vezes, e aí eu falo como jurídico, muitas das vezes quando a gente bate as portas de um tribunal, que não é o ideal, obviamente, para que se decida qualquer questão, né? A questão deve ser discutida e resolvida entre as partes em mesa, muitas das vezes o que se verifica é que o órgão judicante também não sabe o que é uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. Essa é a verdade. Além de não ter experiência, e muitas das vezes faz essa semelhança como se fosse uma questão absolutamente individual. E isso, assim, pegando um gancho no julgamento do Supremo, por exemplo, o voto do ministro Marco Aurélio, aqui, né, fala simplesmente o seguinte: olha, a Constituição determina que esta questão deveria ser regulamentada por uma lei complementar. Como ela não existe ainda, ou seja, esse foi o julgamento. Como ela não existe, eu lavo as minhas mãos, como se não houvesse outros princípios na Constituição que me determinassem esse diálogo social. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, quando também trata do assunto e vota junto com o ministro Marco Aurélio, entendendo desnecessário esse diálogo social, né, dessa forma mais ampla, né, Ronaldo? Eu acho que é exatamente dessa forma que a gente tem que falar. Ele simplesmente faz a correlação como se a demissão coletiva, vamos chamar em massa também, enfim, ela se assemelhasse à demissão individual. A resposta é: eu já tenho ali na CLT a indenização e, portanto, está tudo lindo, maravilhoso, que é uma forma, obviamente, cega de enxergar a Constituição, né? Não precisa ser uma expertise tão grande para a gente ler os direitos fundamentais, o direito do trabalho e outros tantos que determinam esse diálogo social. Bom, dito isso, eu já falei até demais, eu vou aqui abrir falando em diálogo social, abrir para ouvir quem queira participar. Ronaldo, por favor, quer fazer uma observação? Eu só quero complementar uma coisinha que você falou, e eu acho que os colegas sindicalistas aqui, os companheiros vão entender, companheiros e companheiras. Nós temos até um livro bom que eu discuto muito com o Jefferson aqui, que é o do Bernard Edelman, que é a legalização, desculpe-me, da classe operária. E o que você falou do voto do Marco Aurélio, a gente também vê isso no direito de greve.
Então, se nós pegarmos a forma como o Supremo, o TST, os tribunais trabalhistas veem o direito de greve, eles veem o direito de greve como uma extensão do contrato individual. Então, é como se fosse, né? Então, por isso, a nota número 5 da Conalys até segue a OIT. Então, eles dizem, você tem, se não for uma greve fundada em reivindicações meramente profissionais, a greve é ilegal, entendeu? É abusiva. E para a OIT não é isso. Ou seja, toda a nossa leitura do direito de greve é como se o direito de greve fosse a extensão do direito individual. É uma leitura completamente equivocada. Como nesse voto. É uma outra dimensão que o artigo 7º nem se aplica à dispensa coletiva. Aliás, nem precisa, né? Porque se o 7º está dizendo que a dispensa individual ela tem que ser limitada, quanto mais a coletiva. Mas, de qualquer forma, é uma leitura que aparece na greve. Então, quando fala, não pode greve de solidariedade porque a greve é contra o empregador. A greve geral não pode porque a greve... Nem na nossa repressiva lei de greve está isso. Nem na nossa repressiva lei de greve está dizendo que a greve ela não pode ser geral. Eu me lembro aqui, né, vendo aqui alguns nomes, né? Claudir, Roberto, né? Roberto é o Quaquara ali, está me chamando a atenção, mas vamos lá, né, Roberto? Mas só para a gente ir conversando, eu lembro quando a gente estava, como teve a greve geral, né? A greve geral não pode porque a greve é contra o empregador. Não, isso não está. É na lei de greve, nem na lei de greve está isso. Aliás, a greve geral é a greve mais legítima que tem, porque de um lado você tinha toda a classe do capital reunida, nós sabemos de onde nasceu a reforma trabalhista, das 101 propostas da Confederação Nacional das Indústrias para a modernização da legislação do trabalho ao seu olhar. Então você tinha todo o capital ali, e quando o trabalho se reúne desse lado, isso é ilegal, porque não tem conflito capital-trabalho. Não, é o melhor, assim, o mais expressivo conflito capital e trabalho. Mas aí dizem que não pode porque a greve visa um acordo ou convenção coletiva, e a greve geral não é para isso. Embora a greve geral, que não se confunde com greve política, porque a greve política pode ter a política partidária, ela visa a interesses profissionais. Quando a classe trabalhadora vai fazer uma greve geral contra a reforma da Previdência, que de outro lado tem o lobby dos empregados, do capital, quando faz uma greve geral contra uma reforma trabalhista, porque todos vão perder direitos. Então, é por direitos profissionais e mais outros, né, por direitos sociais. Então, a gente tem toda essa leitura, que eu só queria complementar, Renata, de fenômenos coletivos vinculados à questão contratual, porque você obsta o fenômeno coletivo. E uma outra questão, no Brasil, gente, aí daria para colocar, tem uma sacralidade muito grande do direito de propriedade. A sacralidade, ele como diria o antigo ministro Magri, né? Lembra, Ivone? É imexível, né? Não pode, olha, é absoluto, ninguém pode, o sindicato não pode dialogar. A gente tem uma sacralização que às vezes nem se vê em outros países desenvolvidos. Não pode interferir no meu negócio. O negócio é meu, eu faço o que eu quiser. O meio ambiente do trabalho, na época da pandemia, eu estava conversando com a colega coordenadora da Codemate, a Márcia, o empregador não solta dados. Então, você tem que fazer uma vigilância epidemiológica, sanitária, que tem que cruzar com as relações de trabalho para ter um controle da pandemia, só que, não, ali é sagrado, o meio ambiente de trabalho não se comunica com os demais. Então, essa sacralização, Renata, do direito de propriedade do Brasil é um ponto que aí tem... origem na nossa história aí de 350 anos de senzala, né? Senhor e escravo, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho que isso também não é visto com tanta sacralidade quanto no Brasil. Eu tenho aqui, obrigada, Ronaldo. Eu tenho aqui Susan Zilli. Susan, você quer fazer a sua pergunta? Você colocou no chat, não sei se você está me ouvindo. Tá. Então, a minha questão... Por favor, bem-vinda. Tudo bom? Olá. Então, eu tenho várias dúvidas, óbvio. Mas, por exemplo, a questão, eu acho, do conceito de demissão coletiva, ela é um tanto complicada. Eu lembro de um caso que eu tive aqui em Florianópolis, em que, num determinado ano, o Banco Itaú
agora lembrei, eu estava em dúvida se era o Santander, o Banco Itaú ele demitiu quase que 25%. As demissões eram muito recorrentes, mas elas não se davam de uma forma, assim, um grupo de trabalhadores. Elas eram, aos poucos, espaçadas. Porém, constatando ao final de um ano, nós vimos que 25% do quadro de pessoas, de bancários do Banco Itaú na base de representação do SEB Florianópolis tinha sido demitida. Entramos com uma representação exatamente nesse sentido. Olha, houve uma demissão em massa, nós entendemos dessa forma. E os documentos que o próprio Banco Itaú traz ao processo de investigação, naquela época não era notícia de fato, tinha algumas outras peculiaridades. Ele disse assim, demonstra, eu fui lá, fiz os cálculos, mostrei. Fiquei uma tarde toda no Ministério Público, calculando, e constatei 25%. E disse, são 25% do quadro. Portanto, caracteriza uma demissão coletiva, ainda que feita de um modo espaçado, né? Digamos assim, não de uma forma em um único momento. Foi para o procurador, enfim, e ele me disse assim, ele devolveu, entendo que não existe demissão coletiva, demissão em massa, e se você quer recorrer, você recorre. E aí eu me questionei, então quer dizer que eu posso burlar nesse momento, eu posso fazer com que a demissão coletiva, que ela se caracteriza sim, porque um ano tu demitir 25% do teu quadro funcional tem reflexo sim na tua base, tem reflexo na tua comunidade, as pessoas ficam desempregadas. É um número bastante significativo de demissões. O fato de eu conseguir burlar a legislação descaracteriza a demissão coletiva. Então, eu tenho um problema sério para essa questão do que é demissão coletiva. Ao mesmo tempo que eu não concordo muito com elementos subjetivos, porque nós, ao estabelecermos elementos subjetivos que caracterizam a demissão coletiva, a demissão em massa, ela fica muito estanque, nós temos que ter uma certa sensibilidade, eu diria, jurídica, para perceber que há meios de que os bancos conseguirem fazer com que essa norma seja desrespeitada. Quanto ao TST, ao STF, eu tenho algumas dúvidas, porque até hoje estava discutindo isso num outro grupo. O que é a ideologia hoje do TST? Né? Como é que eu posso imaginar que um STF, desculpa, eu falo, mas eu estou falando de STF, em que alguém fica com vista regimental 3 anos para, de repente, sem nada, sem motivo algum, aparentemente falando, volta traz o processo em julgamento para tratar da questão da correção dos débitos trabalhistas. Então, essa política que hoje está no STF não me agrada, não me parece que seja exatamente um caminho que eu não imagino que o TST até possa ou não, mas eu não vejo assim que ele seja o caminho mais adequado para nos dizer o que é e o que devemos fazer. Tá?
Então, eu não tenho muita crença no STF, à medida que eu percebi, por exemplo, que fica em vista regimental 4 anos ou 5 anos, uma questão como até a questão da correção monetária, e de repente cai assim, de uau, chegou, vamos lá. E por isso que eu concordo com o Ronaldo, né, o professor ali, o procurador, no sentido que essa luta não termina aqui, tá? Mas a minha questão, do ponto de vista jurídico, é exatamente essa do conceito da demissão coletiva, e se um conceito ele acaba objetivo, né, ele acaba também fazendo com que nós ingesse um pouco essa situação. É isso. Posso falar um pouquinho, Renato? Eu ia te passar exatamente a palavra. Por favor, Ronaldo. Muito legal, Susan, obrigado pelas colocações. Na verdade, aquilo que você resumiu bem aí, mesmo que a gente ganhe, né, acho que você captou isso, a gente tem muita coisa, porque mesmo que o Supremo decida, há necessidade na negociação coletiva, o diálogo social prévio para a dispensa coletiva, se a gente não trabalhar a ideia de dispensa coletiva, você vai ter a descaracterização e praticamente a inefetividade dessa decisão. Por isso que, com toda a modéstia, na nota técnica número 8, número 7, que nós disponibilizamos aqui o link para vocês, nós trouxemos vários parâmetros dos ordenamentos jurídicos estrangeiros. E fizemos questão também, com toda a modéstia, de não trazer só da Europa, mas trazer da América do Sul, da África. E o nosso artigo 8º da CLT possibilita que, prevê que o direito estrangeiro é fonte do direito do trabalho. Então, não significa, se está regulamentado lá, nós temos parâmetros. Então, o exemplo que você deu, em qualquer lugar do mundo onde se regulamenta a dispensa coletiva, 25% dos trabalhadores é dispensa coletiva. Tá? E, geralmente, os países que regulamentam com percentuais de trabalhadores, o percentual fica entre 10% e 15%. Então, é dispensa coletiva. E o Estatuto do Trabalhador da Espanha é bem interessante, que diz que esses artifícios que você citou, das instituições contratuais se prolongarem no tempo, em forma de rodízio, sucessiva, periódica, isso não obsta a caracterização da dispensa coletiva. A dispensa coletiva pode ser instantânea, que é aquilo que você falou no momento só, que muita gente pensa nisso, mas não. O que nós verificamos são dispensas coletivas que não passam, inclusive, a ser vistas como dispensas coletivas pelos próprios trabalhadores, tá? Por conta do desconhecimento, inclusive, disso, né? Que são dispensas coletivas que se prolongam no tempo. São 10 trabalhadores nesse mês, mais 10 no outro. Em um ano, são 120 trabalhadores. Sabe? Uma empresa que tem 1.000, ela mandou 12% embora. Isso é uma dispensa coletiva. E vários, a lei de Angola, Portugal, Espanha, tratam dessa questão, que inclusive prevêem como fraude. Artifícios de dispensar trabalhadores de modo rodiziado, sucessivo no tempo, não obsta a configuração da dispensa coletiva. E essa sua experiência, ela demonstra como a gente tem que trabalhar isso, Susan, dentro do Ministério Público, na magistratura, na própria advocacia, no mundo sindical, porque a gente também, eu acho que nós estamos entre companheiros e companheiras. Eu não sou nenhum paladino de nenhum órgão público ou privado, mas às vezes o sindicalista também não vê uma dispensa com um número de 10, 20 trabalhadores como uma dispensa coletiva. E não porque ele não quer, porque talvez até porque nossa legislação não trouxe esse parâmetro. Então, quando a gente verifica uma empresa com 1.000, manda 20 embora, é dispensa coletiva? É dispensa coletiva. Tá? Ou você vai ter que verificar qual foi o impacto. Se é uma cidade do interior, um banco, vamos pegar a atividade bancária, né, Ivone? Um banco fecha lá uma agência no interior com, hoje as agências estão encolhendo, mas numa cidade lá manda 30 embora. Dependendo
da cidade é o impacto. Então, tem impacto na cidade, tem que verificar isso, o quantitativo de trabalhadores. São vários fatores que nós colocamos na nota técnica até para facilitar isso. Se nós pegarmos Portugal, de 2 a 5 trabalhadores, já é uma dispensa coletiva. Eu, que também fui bancário, né, Ivan? Eu brinco com o Sérgio Nobre lá, né? Que também fui metalúrgico, brinco com ele e com o Miguel, mas fui bancário durante... Nem existe mais o Banco Real, né? Durante 3 anos. Então, eu gosto muito das categorias, porque também fui ali, como o Jefferson também aqui, participamos muito dessas categorias. E bancário em São Paulo, no antigo Banco Real. Eu me lembro que eu trabalhava, Ivone, num setor que nem existe hoje no banco, né? O setor de microfilmagem de documentos, que hoje é digitalização, tal. E a categoria bancária teve me corrija se estiver enganado, Ivone, mas tinha 800 mil bancários, caiu para em torno de 500, 400 mil, depois subiu um pouquinho para 600. Tudo isso foi despesa coletiva. Sabe? E para conseguir você reverter uma despesa coletiva, e tem outra coisa. Então, percebeu, mesmo no Ministério Público, Susan, quando a gente construiu a nota técnica, muitos falaram, mas isso é despesa coletiva? E aí, essa é a importância da nota técnica. Para esse exemplo que você deu, você chegar lá e falar, não, tem a nota técnica do Ministério Público, da Conab, você entendeu? Então, é interessante a posição do Ministério Público, inclusive para os ministros verificarem com a dispensa coletiva, porque é aquilo que você bem resumiu. Se vier uma decisão favorável, claro que a gente quer isso, mas a discussão não vai terminar aí. Se alguém falar dispensa coletiva, uma dispensa com mais de 200 empregados, a gente tira quase tudo da dispensa coletiva. Então, a gente tem que brigar também por isso que a gente pegou o direito comparado, que ele é brilhante nisso, e é fonte. Senão a gente pode perder, vai ter gente que vai entender, não, dispensa coletiva é só instantânea. Aí você tem lá, não, mas o Código de Trabalho de Portugal não diz isso, o Estatuto da Espanha dos Trabalhadores não diz isso. Pode ser sucessivo no tempo. A Diretiva 98 da Comunidade Europeia não tem isso. Mas ainda vamos continuar nesse processo. Eu ia falar alguma coisa do caso Ford, mas daqui a pouco eu me recordo. Que são exemplos bem interessantes. Eu não sei também, que eu acho que complementando a pergunta aí até para você falar um pouco, assim, é considerado por local de trabalho pela empresa, né? Porque também nós tivemos vários, quando você vai discutir isso também é um problema. Por exemplo, em bancos, muitas vezes a gente entrou com ações aí de dispensa coletiva lá atrás, né? Aí o que o banco fazia? Ele jogava as pessoas para vários lugares e demitia cada um no lugar até para o sindicato não perceber isso, né? Então, e aí a gente ia a discussão de novo, é para o local de trabalho ou por empresa, que eu acho que isso daí também é importante aí ser esclarecido. Então, é pelas duas coisas, tá? É uma empresa que tem várias filiais, vamos considerar as agências bancárias como filiais. O banco tem lá 3 mil bancários, despede 200 bancários espalhados, é uma dispensa coletiva. Aliás, isso é o que mais ocorre agora, viu? Nós tivemos uma dispensa em massa, se não me engano, né? Então, depois nem edita isso, porque eu não tenho certeza, mas da Ricardo Eletro. Então, a Ricardo Eletro era o quê? 5 trabalhadores lá no Pará, estou citando, 10 trabalhadores no Rio Grande do Sul. Quando você somava, dava 400 trabalhadores. Isso é uma dispensa coletiva. Né? Era uma dispensa coletiva. Então, a dispensa coletiva é multifatorial, ela não é tão simples. E, às vezes, você vai ver que um número pequeno de 5 fechou uma agência numa cidade que só tem aquela agência do Banco do Brasil, por exemplo, que tem... Ali, às vezes, é um impacto grande. 5 por Código Português já é, sabe? Aí você fala, mas no banco, o Banco do Brasil tem lá, sei lá, 5 mil bancários, sim. Mas então vamos conjugar o número de trabalhadores e o impacto. Nessa região é considerada dispensa coletiva. Tá? Por isso que eu estou dizendo, não é fácil mesmo, viu, Susan? Não é fácil para vocês e para a gente. A gente tentou dar esses parâmetros, porque se vier uma decisão favorável, a gente vai ter que brigar muito nisso, dentro do Ministério Público, né, para que vocês também, como sindicalistas, possam olhar mais, porque às vezes a gente até, é como a Ivone falou, o banco lá coloca um em cada agência, despede, às vezes o sindicalista nem percebeu que era dispensa coletiva e nem o empregado. Tá? Nem o empregado percebeu, porque eles ficam sabendo que tem um ali, outro, ou nem fica sabendo que outros foram dispensados. Perfeito. Luizinho, você está inscrito, por favor, tem a palavra.
E aí, pessoal, desculpa, Luizinho, só para a gente já está mais do que adiantado da hora, eu sempre prometo encerrar a tempo, enfim, não cumpro, desculpa. Mas, enfim, vou passar a palavra para o Luizinho e a gente encerra, gente. Obrigada, Luizinho, tem a palavra. Ronaldo, parabéns aí pelo brilhante trabalho que você tem feito, pela nota, por estar lá na Conalis, e parabéns pela Ivone por estar comandando um dos sindicatos mais combativos do Brasil, que tem negociação coletiva para valer. Agora, deixa eu dizer duas coisas, tanto para Ronaldo como para a Ivone. Nós vamos perder no STF se o movimento sindical não priorizar esse tema, juntar os principais centrais sindicais, mais o pessoal do FIDES, criado lá pelo Ronaldo e pelo pessoal lá do MPT, mais outras organizações que têm alto impacto em função de demissão em massa, que vai até a CNBB, tá certo? Juntar esse povo e ir para cima do Supremo, como fez em outros momentos. E isso é para já. Porque o movimento sindical está tratando de uma forma muito en passant esse problema. E tudo que é tratado en passant, eles passam o trator e pronto. Segundo ponto, o movimento sindical não está dando a importância que deve dar à questão dos direitos sindicais. Eu considero que tão importante, ou até mais importante do que a reforma sindical, ou a essência de uma reforma sindical, está nos direitos sindicais. Porque esse é o problema do Brasil. Nós não temos direito sindical, não tem direito sindical de organização local de trabalho, de acesso aos locais de trabalho, de acesso às informações, não tem direitos, inclusive, que estão na própria Convenção 87. Então, precisa ter uma pauta de um projeto de direitos sindicais que fez parte da reforma sindical como algo a ser feito depois de aprovar a reforma de 2003, 2004, mas, como a mudança constitucional não foi feita, a legislação complementar foi deixada de lado. Então, precisa juntar. O Conalis pode ser um instrumento, como tem sido, importante nesse processo. Inclusive, o Ronaldo, podíamos fazer algumas mesas de diálogo bipartite, no caso, tripartite, porque, em última instância, o Conalis é um órgão tá, vinculado ao Estado, para discutir a questão dos direitos sindicais. Porque, no Brasil, o pessoal não avança quando mexe nisso. E isso é central. Sem isso, nós estamos perdidos, não teremos correlação de força, o Estado enfraquecido, nós vamos para o pau. Obrigado. Luizinho, uma vez eu estava, um grande professor que eu admiro, estava dando uma palestra no Ministério Público, muito sindicalista ali no auditório, e ele defendendo a liberdade sindical, tal, e falou assim, quem tem medo da liberdade sindical? Eu já levantei a mão, eu. Aí um monte de sindicalista levantou. Por quê? Você tocou em 2 pontos que eu quero tocar. Primeiro, a reforma sindical tem momento. O momento tem que ser em que os sindicatos estejam fortalecidos, que consigam ter coalizão de forças. Não é o momento para a reforma sindical, eu tenho medo. E você falou uma outra coisa, reforma sindical não é só mudar a pluralidade de unicidade, não, tem outros pressupostos, uma legislação, contratos antissindicais, uma legislação de acesso de direitos dos dirigentes sindicais, uma legislação de fomento da negociação coletiva, do mesmo jeito, e aí pegando o gancho, que a decisão do Supremo ela não vai resolver todos os problemas, é uma reforma sindical, se ela não for bem realizada, ela tem um momento, e não me parece que é o nosso momento, até eu ia falar, Susan, que a Susan está aí ainda. Susan, que a coisa está tão ruim para a gente, Susan, que quando o ministro do Supremo pede vista, a gente comemora. Se o Toffoli ficar com esse processo uns 4 anos, aí mudam os ares, não sei o quê, talvez, porque essa supremacia do capital sobre o trabalho está muito forte, a gente comemora isso, Susan, a gente está tão ruim. Mas é isso, Luizinho. Então a gente tem que ter cuidado quando as pessoas vêm e falam, quem tem medo da liberdade sindical? A gente não tem medo, mas qual liberdade sindical você está falando? Uma liberdade sindical... Tivemos uma live muito interessante com um professor que fez a tese dele, ele é advogado e foi no Chile. A reforma sindical chilena trouxe uma liberdade com base na 87 que é pior do que a dos Estados Unidos e a nossa, porque eles não mudaram a repressão do movimento sindical. O movimento sindical lá é praticamente a negociação por empresa, a negociação em âmbitos, porque o sindicalismo quer quanto mais amplo o grau de negociação, mais se fortalece. Quanto menor... O sistema chileno ele é totalmente repressor e é Convenção 87.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com alguns discursos, principalmente da academia, viu? Sabe? E, assim, até para a reforma sindical tem um momento, e não me parece que esse é o momento. Sabe? Não me parece que é esse o momento. Então, assim, nós temos duas estratégias. Claro, se for colocado em pauta, tentar fazer a coalizão de forças melhor para o sindicalismo. Mas se esperar passar esse momento, seria a melhor forma. Porque não termina, ainda que... Porque tem gente que apregou assim, a Convenção 87 vai resolver nossos problemas. Não, no Chile não só não resolveu, como ainda aprisionou os sindicatos. Como se aplica essa convenção? Ivone? E sem direito sindical, então, é pior. Não, mas realmente, acho que concordo com o Ronaldo, nós não estamos no nosso melhor momento para fazer a reforma, né? Até porque, como eu falei, né? Hoje o Congresso, a sua maioria, ela é contra o movimento sindical. Qualquer coisa que está lá é contra o movimento sindical, pau no movimento, né? Até porque vários sindicatos do país, né? Não tiveram dúvida de colar cartazinho com a carinha, né, de vários deputados, né, que estavam votando aí em muitas coisas contra os trabalhadores, né, e nós fizemos essa coisa aí no país como um todo, né, então vários deputados, tiveram alguns que nós conseguimos não reeleger, mas infelizmente entrou outros piores no lugar, né, a nossa esperança é que entrasse o melhor, entrou um pior, né, mas faz parte do jogo. E o ano que vem, 2022, a gente tem toda a chance de fazer essa mudança aí novamente, lá, e lógico que a gente vai ter que eleger aí pessoas que estejam do nosso lado e que pensem, né? Não precisa ser sindicalista ou defender os sindicatos, é defender a questão da democracia, né? Dos direitos, né? Da conversa, né? De sentar, de conversar. E, principalmente, o movimento sindical continua ainda atacado toda vez, aí o Luizinho sempre manda para a gente os projetos de lei aí, sobre a retirada, né, de recursos financeiros, né? Então, os projetos de lei, né, toda a chance que eles têm é falar o seguinte: olha, está proibido para repassar qualquer contribuição para o movimento sindical, né? Então, isso também é uma forma que eles têm feito aí de sufocar o movimento sindical, né? Que está sendo a nossa luta aí também para fazer essa coisa de que o movimento sindical, para a defesa dos trabalhadores, ele precisa de financiamento. E quem financia são os próprios trabalhadores, é isso, né? Ninguém está pedindo dinheiro do Estado, né? A gente não estamos pedindo isso, né? Mas até isso eles querem impedir ultimamente. E nesse ponto, a categoria bancária, ela foi uma das primeiras aí, a gente conversou muito, o Ronaldo sabe muito bem disso, né? E nos ajudou bastante nessa questão da contribuição negocial, né? Após o fechamento da nossa campanha, de ter a contribuição negocial, e virou até uma referência para várias categorias aí, fazer essa negociação, mas constantemente isso é ameaçado, né, por projetos de lei, por alguma coisa que está lá no Supremo, né, que sempre fica ameaçando. Então, além disso, Luizinho, outra coisa muito importante para nós é essa questão do financiamento aí, que também estamos na briga aí para que a gente não retire isso, ao contrário, né, que seja regulamentado isso, porque o movimento ele precisa realmente de ser sustentado, né? E os trabalhadores, é justo os sindicatos que negociam ter alguma forma de sustentação, né? Então, mas também concordo, vamos esperar aí os ventos mudarem para a gente poder fazer toda essa mudança aí lá no Congresso. Vocês estão dando trabalho. A Renata quer acabar, mas a discussão está boa, né, Renata? Não, imagina, não. Eu queria, inclusive, pedir desculpas, que o doutor Jefferson, que é o vice-coordenador da CONAL, está aqui com a gente. Doutor Jefferson, para dar um oi, por favor, se quiser dar uma palavrinha, muito bem-vindo no final, né? Mas, enfim, erro meu de não ter dado as boas-vindas. Então, por favor, se der uma palavrinha, a gente agradece para finalizar. Vamos lá. Boa noite a todos e todas. É só para mandar um abraço a todos vocês. Estou aqui acompanhando os debates, né? Sempre importante a gente ouvir, né? A gente discute muito, né, Ronaldo? Mas é fundamental para a construção de um Ministério Público mais atento à realidade da sociedade. A gente ter essa oportunidade de ouvir, principalmente o movimento sindical, que sempre nos enriquece para a construção de uma sociedade melhor.
Obrigada, doutor Jefferson. Gente, posso encerrar? Fazer um agradecimento a todos e todas. Um agradecimento especialíssimo aqui ao Ronaldo, que está com a gente, Ivone. Gente, brigadíssimo. Um papo gostoso, importante. E eu acho que o que a gente tira aqui de mais fundamental é que a gente precisa fazer um momento bom para a gente, né? Um momento que a gente tenha eventos melhores e as oportunidades estão aí. Espero que a gente siga em frente para que a gente esteja no terreno mais fértil para um diálogo social. Obrigada a todos e todas. Gente, boa noite. Obrigada a vocês. Tchau, boa noite. Tchau, Obrigada, Ronaldo. gente. Renata. Muito obrigada. Tchau, Luiz.